A FEARAB ela é uma associação que foi criada por descendentes de árabes e árabes radicados na América, que tinham a intenção de divulgar melhor a cultura, de acelerar o processo comercial, para poder desenvolver todo esse trabalho. Então, em cada país da América, foi instalado um escritório, juntavam os membros e formavam a FEARAB. A FEARAB original se deu início em São Paulo, depois se espalhou para a América. Então, anualmente a gente tem um encontro dos membros da FEARAB e a gente está à disposição para ajudar tanto a colônia árabe como a colônia brasileira a desenvolver esse trabalho cultural e comercial. O ICAB ele é só de Brasília. A gente formou uma parte, um grupo à parte. A FEARAB ela ajuda a desenvolver o comércio como nós temos um acesso melhor à política comercial dos outros países, tem uma acessibilidade melhor junto às embaixadas, então a gente traz o empresário vem a gente encaminha de uma certa forma para poder ele conseguir um preço melhor, um custo melhor, porque a gente tem acesso ao governo dos países árabes, então a gente facilita nesse sentido e facilita também divulgando a cultura, a gente facilita podendo colocar na região da pessoa. A gente desenvolve trabalhos junto a hospitais, junto a creches, sem fins lucrativos. A gente trabalha pelo prazer de tentar unir mais a cultura árabe com a cultura brasileira e comercialmente também. A televisão brasileira, ela retrata a cultura árabe de uma forma aberta, tranquila, porque o árabe, ele tem no Brasil uma segunda pátria. Porque o Brasil, ele realmente é uma mãe, ele recebeu todos de braços abertos, oriundos dos países árabes. Aqui se formou grandes famílias. Então, a TV brasileira, especificamente, ela transmite essa coisa maravilhosa do árabe, essa relação de facilidade que tem o árabe com o brasileiro. Porém, a mídia internacional joga no Brasil imagens totalmente distorcidas da grande verdade que é. Porque para a mídia internacional, em geral, o que interessa é a tragédia, é a desgraça humana. Isso dá um índice de audiência muito alto. Não mostra a verdadeira história do árabe, a união dos povos árabes. Isso não traz mídia para eles, não traz interesse. Então, às vezes, é especulativo a imagem. Mostra um poço de petróleo pegando fogo, aí se aumenta o poço de petróleo. Mostra um túnel, um gasoduto explodindo, então aí se aumenta. Então, de acordo com interesses, a imprensa internacional joga, sempre pelo lado negativo. Dificilmente você vai ver uma matéria na mídia mostrando pontos turísticos ou históricos, ou então a própria convivência entre os árabes. Entre árabes e judeus. Então, por interesse da mídia internacional, se mostra a tragédia. A TV brasileira ela já dá uma filtrada nessa história toda. Ela consegue passar uma imagem mais tranquila do povo árabe. No noticiário, como elas recebem imagens das organizações internacionais, ela expõe. Agora na teledramaturgia, inclusive a Rede Globo está filmando agora em Manaus uma série de 2 irmãos libaneses que vieram para o Brasil constituir família, vida, lutar pelo dia a dia. Então, é essa a intenção. Tanto como foi sempre mostrado o árabe na televisão brasileira, sempre como um amigo, como um vendedor, um eterno comerciante. Então, a receptividade da imprensa brasileira em relação a isso, sim. Agora, as notícias que são enviadas, elas expõem como em outras televisões mundiais. Então, esse é o grande problema. Mas em relação à TV brasileira, a gente tem uma certa tranquilidade. A impressão que você tem quando se chega a notícia aqui é que o Oriente Médio inteiro está explodindo, o que é uma grande inverdade. O Oriente tem focos onde se está guerreando, onde se está lutando, sim. Mas como chega de uma vez a imagem, como não chega uma imagem mais tranquila, então a concepção de quem está assistindo é que o mundo está se acabando lá. É que estão guerreando entre si, o que é uma grande inverdade, porque a guerra no Oriente, ela é puramente uma guerra econômica. Em última situação, se diz que é uma guerra religiosa, porque gera conflito de interesses. Um exemplo maior hoje é o ISIS. O ISIS é formado somente por extremistas, terroristas, todos eles contratados a peso de ouro. Nós sabemos que valores de $5.000 são pagos mensalmente a esses terroristas. Então, eles são militantes do terror. Não tem nenhum fundamentalismo religioso. É a maior inverdade. E o que acontece? O ISIS invadiu o norte da Síria, onde se produz petróleo,
onde se produz gás, invadiu o Iraque, região totalmente petrolífera. E o que eles fizeram? Dominaram aquela região toda, começaram a vender os produtos a preço fora do mercado, baixos, começaram a adquirir poder aquisitivo. E começou essa guerra. Então, hoje, a guerra que se mostra na televisão é puramente comercial, é uma guerra econômica, onde países que fabricam armas têm que vender, têm que gerar emprego no país dele. O Oriente Médio não se fabrica armas. No Líbano não se fabrica armas, na Síria não se fabrica armas. Tem essa necessidade de comprar armas. O ISIS não fabrica armas. As armas são feitas na Europa, são feitas nos Estados Unidos. Então, é um comércio, é um interesse total gerando em cima desses conflitos. Cada governo se protege da forma que pode. O armamento químico, ou inclusive a bomba atômica, como o Irã está querendo agora, ele é usado de uma forma para se proteger. É mais uma situação em que se usa numa barganha. Olha, eu tenho esse produto e eu preciso dele, senão vai acontecer de eu usar a arma que eu tenho. A arma química foi usada na Síria, hoje já comprovadamente, pelos milicianos. O governo não utilizou, tanto que Bashar al-Assad, presidente atual, abriu as portas para a ONU poder ir lá e ver que elas estavam intactas. As armas do governo da Síria, químicos, estavam intactas. Já providenciadas pelos milicianos e utilizadas para acusar o governo, foi aberta a mídia internacional toda. O Irã hoje usa a força nuclear como uma ameaça para a região, que ele quer se resguardar e sentir de uma forma maior, ser prepotente sobre os outros países e poder bater de frente com o poderio nuclear europeu, poderio nuclear da Rússia, dos Estados Unidos. Então, é uma forma dele se defender e, ao mesmo tempo, uma forma de ameaçar a situação no Oriente. O que acontece na mídia, ela retrata aquela situação toda de miséria, de tragédia, e joga para a mídia ocidental, tentando mostrar que a situação está difícil. Isso atrapalha, porque gera problemas para o turismo, que você não consegue levar o turista a um ponto histórico, você gera problemas financeiros, você não consegue um subsídio maior para ajudar, a própria FMI não ajuda países árabes. Então, esse é o grande problema da mídia. A mídia te passa uma imagem que é totalmente contrária. Hoje, o povo árabe, 95%, querem viver em paz. Eles querem a paz. Nenhuma família quer a guerra. Hoje, precisa-se dominar esses 5% que querem a guerra por puramente interesses econômicos e financeiros. As pessoas querem criar suas famílias em paz, querem ter seu emprego, querem ter saúde, querem poder viver, ter a sua casa. Como no Brasil, todo mundo quer ter um momento de paz, quer ter a sua casa, quer ter segurança. Então, é o que acontece lá. E a mídia não quer mostrar isso. Eles não querem acabar a guerra. Não é interessante para o mundo hoje acabar a guerra no Oriente Médio, comercialmente falando. Em relação à cultura árabe no Brasil, nós aqui em Brasília fundamos o ICAB, que é o Instituto de Cultura Árabe Brasileiro. Nós damos curso de dança do ventre, curso de culinária, curso da língua árabe. Então a gente trabalha muito em cima disso, para difundir a cultura. O que acontece? Quando você traz uma cultura de fora, para quem não entende, o que você coloca é a verdade. Então, a mídia coloca o que é de interesse dela. Por exemplo, andar de burca. É tradição nos países muçulmanos se anda de burca, porque é uma coisa normal. Aqui no Brasil, como é um país extraordinariamente aberto, aqui não se cumpre esse ritual. As muçulmanas mais põem um chedazinho que tampa a cabeça. Então, na Europa já é mais dificultosa a situação. A Europa hoje vive um conflito cultural muito grande. Tanto que tem certos países que está proibido o uso da burca. Na França é proibido, na Inglaterra é proibido se usar a burca. Então, a cultura chega de forma que a mídia queira. Mas aqui nós conseguimos conviver com isso perfeitamente. Hoje você come um quibe, hoje você come uma esfirra deliciosa, um grão de bico. Então, a cultura árabe entrou no Brasil com uma facilidade extrema. Você vê retratado nas novelas da Globo vários árabes, e todos eles fazem papel de comerciante, de gente boa. Então, a cultura árabe foi muito fácil. Inclusive, tem um detalhe: toda a família libanesa tem um parente no Brasil. Não tem uma família lá que não tem um parente no Brasil. E é o que eu digo sempre: o Brasil é uma pátria de braços abertos. Tem que se trabalhar, e se consegue. Em relação
ao Fantástico, que exibiu uma matéria que eu posso chamar uma matéria criminosa, uma matéria covarde, uma matéria que repercutiu totalmente negativamente no Brasil, porque é o que eu falei, a mídia coloca o que é de interesse. Para a FEARAB foi uma matéria paga, porque da forma que foi exposta, de alguma forma, quis atingir um ponto na arte, na cultura nossa, botando as mulheres submissas como uma segunda classe. Isso é uma inverdade tremenda. Nós fizemos um abaixo-assinado, nós mandamos para a Rede Globo, a Rede Globo se redimiu, pediu desculpas para as embaixadas árabes, para as instituições árabes, mas ela não botou no ar como botou a acusação que ela fez. Então é trágico o que eles fizeram. É uma grande mentira. Se fosse há 50, 60 anos atrás, eu até poderia concordar com um pedacinho do que foi colocado. Mas fora isso, é a maior mentira que a Globo colocou sobre os árabes até hoje. E como poucas pessoas têm acesso à verdadeira cultura, porque não é de interesse da mídia, acontece que todo mundo acreditou naquilo. O que acontece? O árabe, ele já é um pouco discriminado. Porque hoje, quando você imagina um árabe, ele está usando um turbante, na cinta um monte de dinamite, gritando que Deus é o maior e vai explodir alguma coisa. Infelizmente, está se jogando essa imagem do árabe, o que também realmente é uma covardia. Porque o árabe quer paz, o judeu quer paz, o brasileiro quer paz, o mundo quer paz. Então, a gente fica meio... nós, a FEARAB, ficamos pasmos, estarrecidos pela covardia dessa matéria. Em relação ao ataque à revista francesa, o que acontece? Hoje na Europa, o índice de desemprego é absurdo. Então, eles têm muitos árabes oriundos que querem trabalhar na Europa. Quando se atacou o Charlie Hebdo, a revista, foi meramente terrorista o ataque, foi mercenário, o ataque foi encomendado. Nada de religioso. Novamente, o fator comercial. Por que não se divulga a verdadeira história dos rapazes que fizeram o ataque, que ganharam 150 mil dólares para fazer esse ataque? De onde se originou esse dinheiro? O porquê desse dinheiro? Foi uma covardia, novamente, um ataque terrorista daquele, medíocre, canalha, a gente pode usar um termo mais qualificativo, negativo. Foi realmente estarrecedor o ataque. O grande problema é que se dizia que estava ofendendo Maomé. Jamais, em algum momento, Maomé quis isso, Jesus quis isso. As religiões colocam a paz em primeiro lugar. Só que a paz hoje está sendo dominada pela paz econômica, coisa que não existe. Eles foram meramente bonecos na mão de manipuladores. Então eles usaram esse artifício religioso para fazer esse ataque, para desviar a atenção de assuntos maiores. Por que não se critica tanto a morte de cristãos no Egito, a morte de cristãos no Oriente, por militantes também do ISIS? Não se divulga desse fato. Então, quando se diz o muçulmano radical não existe. O muçulmano é uma pessoa normal, com alguns detalhes diferentes, somente isso. Mas ele quer a paz. E o que foi usado na França foi uma cortina de fumaça para encobrir vários outros fatores. A Europa precisa expulsar os árabes do território dela. Com que argumento ela poderia expulsar os árabes do território, sendo que ela defende a liberdade? Um ataque desse serve para poder expulsar um monte de muçulmanos, um monte de árabes, para poder voltar a ter paz comercial, dar emprego para os franceses, para os ingleses, porque se unem todos e mandam embora, fecha a fronteira. Porque a situação está muito difícil no Oriente, com essas guerras formadas. Você pega a Síria hoje, a Síria tem no Líbano 1,5 milhão de refugiados. São pessoas que estão passando os momentos mais difíceis da vida. É crianças morrendo de fome e frio. Morrendo de frio, estão com temperatura de menos 12, 10 graus. Então, o único jeito de você tentar a vida é indo embora. Então, o que acontece? Estão superlotando a Europa. E acontece essa situação. Então, se põe a imagem do muçulmano, que é uma população muito grande, e usa-se isso como artifício para mandar de volta, fechar as fronteiras, elevar o custo de material enviado para o mundo árabe. Hoje, para você ter noção, 1 litro de água na Europa custa 2 euros. Se você vai enviar para o Oriente, ele vai para 7 euros, com a desculpa de que tem o perigo de um ataque terrorista ao comboio que vai levar. Então, são esses fatores que a imprensa não divulga, a mídia não coloca as grandes verdades. A mídia, ela vive de audiência. Audiência é essa que aumenta muito
quando você tem uma tragédia. Quando o bem-estar da população acontece, ninguém tem interesse, porque todo mundo sabe que está indo bem. Ninguém tem interesse nenhum. Quando as pessoas não precisam fugir de casa, qual é o interesse que a mídia tem de mostrar uma pessoa dentro da casa dela? Ou estudando, ou indo num hospital, ou tendo condições de levar uma vida normal. A mídia não tem interesse nisso, a mídia precisa vender. E hoje, o que está em voga é o árabe. O árabe é o acusado de tudo. Esse é o grande problema. Eu estou com medo de acusar até a FHC de ter começado a guerra no Oriente. Então, é uma situação complicada. Então, a gente vive num momento difícil. Então, não precisamos ir longe, nós estamos no Brasil. Nós estamos com problemas sérios no Brasil. Então, você imagine o Brasil que tem uma estrutura, digamos assim, forte, em relação aos países árabes que estão tendo problemas de água, que estão tendo problema de onde poder fugir do frio. É difícil essa situação, muito difícil. E aonde se ganha? Onde aproveitadores usam do poder econômico novamente para novas conquistas. O território de Israel foi conquistado à força. O povo palestino hoje vive preso entre o mar e o território de Israel, não tem para onde ir. É um povo sofrido por milênios. Essa situação é difícil, sim. O mundo ninguém fala nada. O mundo não está preocupado com isso. O mundo gera momento. O momento hoje são os árabes. Os árabes hoje são mídia negativa, o que é a maior mentira da humanidade. Nós queremos paz, nós precisamos de paz. O mundo precisa de paz e os árabes estão no mundo. Nós somos um povo maravilhoso, maravilhoso. E o Brasil é habitado por pessoas iluminadas, que precisam um pouquinho mais de vontade de mudar, como os árabes também. Por isso que os árabes e brasileiros são irmãos. E a gente espera caminhar para o resto da vida juntos.